tempo pode passar, as estações podem mudar, mas se tem algo que o brasileiro não esquece, ou melhor arredondando, o brasileiro que acompanha futebol aos montes nunca vai esquecer é da eliminação brasileira da Copa do Mundo. A eliminação dolorida para a Croácia até hoje respinga nos nossos ouvidos. Talvez provavelmente não seríamos campeões da Copa, mas perder nas quartas de final daquela forma ainda agora traz grandes traumas que são difíceis de se reparar. Lembrar que faltavam apenas 5 minutos para tudo acabar, ou melhor arredondando 4, e que o Brasil tinha o jogo nas mãos, mesmo numa partida difícil, e que jogou tudo pro ar, dá uma raiva, ou melhor dizendo uma tristeza sem tamanho. Lembrar que estava tudo no nosso alcance e foi perdido é realmente uma sensação frustrante, ainda mais porque não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, somos apenas torcedores e mesmo assim isso nos afeta, porque sabíamos o quanto éramos capazes. Desde aquele jogo muitas polêmicas vieram, muitas tretas surgiram e muitas reclamações mediante as escolhas do técnico Tite, que na época ainda era questionado sobre algumas atuações, mas jamais havia feito uma partida em termos de decisão tão negativa quanto fez contra a Croácia. Desde o primeiro momento de jogo o Tite começou errando, perdeu muito a mão em substituições e talvez o momento mais crítico foi quando tirou Vinícius Júnior contra a Croácia para colocar outro jogador, ou melhor dizendo, deixou por fechar o Brasil e não trouxe novas opções para o ataque. Com a saída de Vini Júnior, que vinha até bem na partida, que vinha destruindo na Copa do Mundo, a galera não entendeu legal. De que maneira tirar um jogador que tinha acabado de decidir a UEFA Champions League? E de que maneira tirar alguém que era a esperança do Hexa junto com Neymar? Junto com Neymar e com vários outros que poderiam crescer na etapa final, assim como a Argentina de Scaloni cresceu durante a competição. Pois alguns esquecem, mas a Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita até realizar o grande feito de conseguir etapa por etapa ser campeã. Quem que daria bola para aquela Argentina? Quem que daria bola para um time que perdeu para os árabes? Pois é assim que se constrói uma grande campanha vencedora. E o Brasil se perdeu pelo caminho. E agora, perguntado sobre tudo isso, Vini Júnior também respondeu. Em coletiva recente, mediante a quase classificação, podemos dizer assim, já que está muito próxima do Real Madrid sobre o Liverpool na Liga dos Campeões, Vini Júnior teve moral, recebeu o prêmio de melhor da partida e falou um pouco sobre o jogo. E perguntado sobre a seleção brasileira e Copa do Mundo, o assunto surgiu, a eliminação veio à tona e Vini Júnior, como sempre Vini Júnior, não é muito de dar essas entrevistas e dar um tom mais polêmico às coisas, muito tranquilo e calmo, ele geralmente entona bem menos do que outros jogadores que gostam de colocar a boca no trombone e falar à vontade. E dessa vez, perguntado sobre tudo o que aconteceu na eliminação e sobre a seleção brasileira, ele falou: eu não gostaria de ter sido tirado como saí, gostaria de ter saído logo naquele momento, gostaria sim de ter continuado e jogado até o final, pois sei que teria condições de conseguir fazer meu melhor para a seleção brasileira contra a Croácia. Foi uma eliminação que eu e meus companheiros sentimos amargamente e até hoje vem na minha cabeça. Obviamente eu sempre falei que o meu maior sonho era ver todos os brasileiros torcendo e comemorando junto comigo. Não somente torcer, é sempre bom vencer, e saber que não foi possível sempre me entristece. Poderia ter dado o meu melhor, mas isso não aconteceu. Infelizmente tive que sair, mas certamente queria ter continuado. Falou Vini Júnior. Certamente essa foi interpretada como uma grande indireta para o treinador Adenor Bach, que há muito tempo já saiu da seleção e que está sem clube no momento. Ou melhor dizendo, já vem até as especulações de que Tite pode treinar o Flamengo a partir do momento em que mais uma vez Vitor Pereira tropeçar. Ao menos foi o que falou o craque Neto em uma das novas edições do Donos da Bola. Será mesmo que isso aconteceria? A gente não sabe, mas o que sabemos é que Tite fez o possível para não colocar Vini Júnior em muitos jogos. O treinador da seleção colocava Vini Júnior de camisa 20, ele nem possuía numeração oficial na partida e não estava numerado entre 1 a 11 que geralmente os jogadores titulares têm. Vini Júnior muitas das vezes entrava para ocupar a vaga de alguém, ou mesmo por pressão da torcida. Em alguns momentos até, Vinícius Júnior nem era convocado e só chegou a ser chamado devido à lesão de um atacante mais ou menos no final de 2021, quando precisou ser chamado às pressas para a seleção brasileira. Até então Vini não era chamado e tampouco credibilizado. Ele tinha começado a jogar bem no Real Madrid e mesmo assim as coisas não iam tão bem para ele. Ao menos não iam tão bem na seleção, pois parecia que Vini era ignorado com toda a força. Quando muitos pediam um craque, ele não surgia. E para muita gente que achava inclusive que o Tite estava certo e que Vini Júnior não era capaz de jogar na seleção, você deve lembrar muito bem. Na Copa do Mundo ele era válvula de escape para muitos ataques, e diferentemente de muitos jogadores de ataque que deixaram a desejar após a Copa, como o próprio Richarlison, que tem 0 gols na Premier League, Vini Júnior continua a mesma coisa, jogando até mais no Real Madrid. E após uma atuação fantástica e fenomenal que fez contra o próprio Liverpool em Anfield, a galera não teve como não citar. Não teve como não citar o momento
momento em que Vini poderia ter sido sim decisivo, pois frio como a mais gélida pedra de gelo e quente quando deve ser como a verdadeira espada de lança, Vinícius Júnior mostra que sim é muito decisivo. E obviamente a gente não gosta de ficar chovendo no molhado, mas com certeza poderia ter sido determinante no momento que a seleção brasileira mais precisava. Esse debate voltou a ferver e muita gente colocou Vini como injustiçado. Afinal, quem não colocaria? O moleque tá jogando muito e certamente poderia ter feito muito a diferença. Klopp ficou em choque, o Liverpool ficou em choque, Vinícius Júnior principalmente nem mesmo deve ter acreditado no que fez. Ou melhor dizendo, ele acredita e sempre acreditou, pois o seu potencial está escancarado para o mundo, e disso não há dúvidas pra ninguém. Enquanto muita gente duvidava do talento dele, não precisou, ele mesmo deu conta do recado. E se o Real Madrid tem essa vantagem enorme, o Liverpool vai precisar suar muito para conseguir pensar em reverter no Santiago Bernabéu, é muito por causa dele. Toda hora que o Real vinha pro ataque, a bola vinha para ele. Vini domina, Vini protagonizou um dos momentos mais insanos da história, e certamente a noite europeia mais incrível de 2023 até agora. Pode ser que o Real protagonize outra, mas essa tá na história. Não tem nem o que dizer, tá na história, tá escrito, e Vini é o grande responsável. E um dos comentaristas que tinha feito comentários depreciativos sobre Vinícius Júnior, até acusado de racismo tempo desses, no programa El Chiringuito, Josep Pedrerol teve que se render. Rasgou elogios a Vinícius, que antes era uma piada pra ele, e afirmou: realmente a atuação de Vinícius Júnior foi impecável. O Real Madrid está muito próximo de chegar para mais uma grande etapa do clube, e isso foi por conta de Vinícius, que sacudiu a partida, fez a diferença e colocou o Real Madrid em outro nível. Sem ele e sem Benzema, o Real Madrid não venceria, então ele possui todos os méritos. É até uma coisa muito gostosa de se ver como os comentaristas estão se rendendo ao potencial de Vinícius, ver como ele vem conquistando o mundo e ver como seu jeito apenas respondendo dentro de campo é o suficiente para calar qualquer um que tentar silenciar. Talvez seja por isso que a galera pega tanto no pé dele, talvez seja por isso que os preconceituosos vão em cima. Eles sabem, eles têm a plena noção de que não vão atacar alguém que seja indiferente, de alguém que não tenha importância e de alguém que seja um zero à esquerda. Vinícius não é zero à esquerda, muito pelo contrário, ele é 1000 à direita, ele é um cara diferente e se recebe tantos ataques é porque incomoda. Incomoda tanto jogando bola, incomoda com sua alegria e incomoda frustrado que não consegue ver brasileiro no topo. Desde sempre o eurocentrismo predomina e na Espanha sempre foi assim. Até na Inglaterra as coisas acontecem da mesma forma, na Itália também, não há diferença alguma na França. E é por isso que ver um garoto crescer assim como ele vem crescendo é realmente incrível, está chegando num patamar absurdo. E para quem dizia que o Real Madrid era apenas Benzema mais 10, principalmente na temporada passada, essa temporada calou a boca de todo mundo, não há dúvidas. A temporada 2021-22 do Real Madrid, com títulos no espanhol e na Champions League, teve o seu fim com coroação individual, mais do que justa, claro, de Karim Benzema. Artilheiro das duas competições, ele ficou com a bola de ouro e só não levou também o The Best porque a FIFA preferiu esticar o prazo para englobar a Copa do Mundo. Mas em 2022-23, o posto de protagonista do maior clube do planeta não é mais do francês. Antes coadjuvante de muito luxo, com direito a gol de título na maior competição de clubes da Europa, Vinícius Júnior é hoje o principal jogador do time comandado por Carlo Ancelotti. E a exuberante partida contra o Liverpool com goleada de virada por 5-2 pelas oitavas de final da Champions foi um retrato disso. Uma atuação de gente grande do atacante de apenas 22 anos, agora maior carrasco do Liverpool na história por competições continentais. Foi ele quem buscou o empate marcando 2 gols ainda no intervalo, conseguindo boa finalização cercado na área no primeiro e contando com a sorte e a falha de Alisson no segundo. Foi também ele grande dor de cabeça pro lado direito da defesa adversária, quem sofreu a falta que originou o gol da virada marcado por Militão. Ainda houve tempo para uma assistência para Benzema fechar a conta. Alexander-Arnold havia sentido muito o peso de marcar Vinícius, mas agora que ele não vai esquecer, muito menos o zagueiro Joey Gomes, que foi completamente trucidado. Vinícius foi um grande destaque e tem tudo para continuar sendo. O que o Liverpool vai tentar lá no Bernabéu é algo quase impossível. Impossível de se imaginar que os Reds podem conseguir, mas a Champions é uma caixinha de surpresas, tudo pode ocorrer. Real Madrid dentro da Champions é uma coisa incrível. É quase como um fenômeno da natureza. Não há como parar e nem como prever. Não se explica pela tática, não se explica pela forma de jogo, não se explica pela garra dos jogadores. É uma mística. Claro que a garra conta, mas é algo além. Parece que o Real tem algo dentro do solo que prende a bola para o próprio gol. É algo fantástico, uma síntese e uma simbiose que não se explica a todo momento. Real e Champions League foram feitos um para o outro, ainda que pareça estranho. Mesmo com o Liverpool tendo 6, o Real Madrid tem 14, e isso é uma diferença. Mesmo sendo o terceiro maior campeão, o Real é o primeiro, e isso é notável. Mesmo o Ancelotti ganhado tudo, ele segue na mesma fome, e talvez seja por isso que se explique tanto o lobby em treinar a seleção brasileira. Talvez seja por isso que os brasileiros o esperam.
E talvez seja por isso que Vinícius Júnior vem se tornando um dos principais, se não o principal, jogador do planeta. De novo Vinícius Júnior, cercado.